Beleza? Ó, começar a gravação então. Olá, meninas, bom dia. Então tá aqui, ó, matériazinha então sobre vírus, tá? Deixa eu ver aqui o que não. Matéria aqui sobre vírus, tranquilo? Então você vai ter aqui vários detalhes sobre vírus. Ah, eu acho, se não estou enganado, é 2h15. 2h15, tá, ô Giovana? Aí eu coloco lá para vocês para o link da reunião. Eu vou ver se eu faço pelo Meet, tá? Aí eu, igual as outras pessoas estão fazendo, porque não tem limite de hora, aí dá para tentar dar uma esticada na matéria, beleza? Eu aviso aí a vocês, tá legal? Então vamos lá. Então aqui você vai falar de vírus, beleza? Aí vamos aqui passar o slide. Vamos. Então tá aqui, ó, a característica dos vírus. Todo mundo acreditando, né, que por causa da pandemia, o Enem vai vir recheado aí de vírus. Vamos ver. Então tá aqui, ó. O vírus, ele é um indivíduo acelular, legal? Ou seja, ele não tem célula, não é formado por célula. Tanto que, por ser acelular, o vírus não possui nenhum reino, tá? Nenhum reino inclui o vírus. Então, se você lembrar dos reinos Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia, o vírus não está incluído nenhum. Nem existe um reino próprio para ele. E um dos motivos disso é porque ele é acelular, tá legal? Ele não tem estrutura de célula. Ele vai ter um ácido nucleico, tá? Ácido nucleico, tá vendo aqui, ó? Ácido nucleico, nos dois tipos aqui desenhados. O ácido nucleico vai ser o DNA, cuidado, hein? Ou o RNA. O vírus não tem os dois tipos, DNA e RNA, como os demais seres vivos. Ele vai ter somente um deles, ou é DNA ou é o RNA, esse material genético. E esse material genético vai estar dentro de um capsídeo, tá? Capsídeo. Esse capsídeo obrigatoriamente formado por proteínas. Então, você que é bom de citologia, você vai lembrar da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por quê? Lembra? Ela é lipoproteica, a membrana plasmática. O vírus não tem membrana plasmática. O que ele vai ter é um capsídeo formado por proteínas. Alguns vírus, como o Covid, tá? Alguns vírus, como o Covid, ele vai ser envelopado. Ele vai ser envelopado. Então, ele tem o capsídeo e externamente, olha a figura, externamente ao capsídeo, ele vai apresentar o envelope, tá legal? Esse envelope, sim, esse envelope ele é lipoproteico. Esse envelope, ele é muito importante para o vírus conseguir realizar a infecção. Então, só com capsídeo ele consegue infectar? Consegue. Mas quando o vírus ele é envelopado, ele aumenta ainda mais a sua capacidade de infecção. Como no caso você tem do coronavírus, né? Dos vírus do grupo coronavírus, em que o Covid-19 está incluído, tá? Então esse é o padrão. Voltando aqui às características, ó, ele é pequenininho, tá? 20 a 300 nanômetros, bem menor que uma bactéria. Todo vírus, obrigatoriamente, ele é um parasita, tá? Parasita intracelular, ou seja, ele obrigatoriamente ele usa a célula hospedeira para se reproduzir. Tudo bem? Ele vai usar a célula hospedeira para que ele possa se reproduzir. Então, toda vez que você tem gripe, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, raiva, poliomielite, né? Catapora, sarampo, cachumba, todas as doenças virais, o vírus vai usar as células do seu corpo para que ele possa se reproduzir. Tá legal? Porque ele não tem, aqui eu não possui, escrevi errado, né? Ele não tem metabolismo próprio. O que significa isso? Significa que o vírus vai usar, olha que maneiro, ele vai usar o RNA transportador da sua célula
ele vai usar o RNA ribossomal da sua célula, assim como o próprio ribossomo da sua célula. Tá legal? O vírus, ele vai usar a sua célula literalmente para se reproduzir. E essa reprodução do vírus, ela vai ser dependente do transportador celular, do ribossomal celular e do próprio ribossomo celular. Tá legal? Porque o vírus não vai ter nada disso. E como estamos em época de vacina, a vacina, ela no caso, ela vai ter que ser, no caso, refeita de tempo em tempo, provavelmente. Por quê? Porque o vírus tem uma alta taxa de mutação. A gente vai falar disso aí ao longo do slide. Então, o vírus vai ter uma alta taxa de mutação. Tudo bem? Cuidado com isso aqui, ó. Ninguém vai te perguntar isso. Ninguém. Ele é ou não é ser vivo? Cara, porque vai depender da sua justificativa. Por exemplo, ele é ser vivo? Não. Por que não? Porque o vírus, ele é acelular. Ele é ser vivo? Sim. Porque ele tem capacidade de reprodução, tá legal? Ele sofre mutação, ele tem, então, capacidade de evoluir. Então, dependendo da sua resposta, o vírus pode ou não ser um ser vivo. Algo que ninguém vai te perguntar, tá? Porque vai depender da tua justificativa. De maneira meio filosófica, ele estaria localizado, aqui eu escrevi errado, ó, entre a matéria bruta e a vida. Seria algo em transição de uma rocha, por exemplo, para uma célula, para alguma estrutura vida. Meninas, de boa aí, tranquilo? Alguma dúvida? Podemos seguir? Podemos? Posso ir para o próximo slide, tranquilo? Vamos lá. Beleza? Então vou passando aqui. Aí agora, a brincadeirinha aqui de nomenclatura. Algo que, a meu ver, você não precisa perder noite de sono, tá? Não precisa perder noite de sono. Vamos lá. Você pode usar a terminologia virion ou partícula viral. Então vai ser o quê? O ácido nucleico dentro do capsídeo de proteína. Tá legal? Isso aqui é o virion, é a partícula viral. Você vai ter o ácido nucleico, que você viu agora, ó, que ele vai ser o DNA ou o RNA, tá legal? E o capsídeo. Esse capsídeo sempre feito de proteína. Vou até salientar aqui mais uma vez, ó, com o vermelhinho, não dá mole. Esse capsídeo, ó, não é a membrana, não é a membrana plasmática. Legal? Não é a membrana plasmática, tá? Seguindo, você vai ter o tal do viroide, virusóide e prion. Cara, o prion, lá no início da década de 2000, lá no início, o prion ficou famoso por causa da doença da chamada vaca louca. Talvez você tenha ouvido falar. Mas o que é o prion, tá? O prion, que já apareceu em prova, uma prova muito lá atrás. Ele não é material genético, ele é uma proteína infecciosa. Então, o seu neurônio, ele tem o prion. Ele tem o prion, tá legal? O prion é normal, ele é natural da célula nervosa. Mas esse prion, ele pode ser alterado, tá legal? Quando ele é alterado, ele vai promover a alteração das outras proteínas. Aí ele vai provocar lesões no sistema nervoso. Tanto que a vaca louca, o nome técnico, né, é encefalopatia espongiforme bovina. Encefalopatia espongiforme bovina, tá legal? Mas é normal da célula nervosa. Sofrendo alterações, ela vai alterar as outras proteínas, o que confere a esse prion uma capacidade, então, reprodutiva, porque vai agir em outras proteínas do neurônio, tá legal? Então isso aí eu acho pouco provável que seja cobrado de novo, porque foi uma coisa de momento. Ninguém comenta mais nada sobre prion, tá? Mas você também vai ter outra coisa que também é muito pouco falada,
mas nós vamos citar, que é a nomenclatura viroide e virusoide. Não é vírus, não é vírus. Viroide é uma partícula de RNA, tá legal? Com poder de infecção. É só a partícula do RNA com poder de infecção. É comum parasitar plantas, tá? Então, eu acho que para Enem vai contextualizar para você, tá? Ele não vai te perguntar o que é viroide, mas ele vai te dar uma ideia do que é o viroide para você interpretar. Então, ele só vai ter a partícula de RNA. O virusoide é quase igual ao viroide, só que necessita de um vírus para poder infectar. Legal? Então, o virusoide, ele vai precisar de um vírus para que aí sim ele possa infectar o seu hospedeiro. Então, ele vai de carona com o hospedeiro. É mais ou menos o seguinte, a tua pele está cheia de bactérias. Você está com alguma lesão? Não. Mas quando você corta a tua pele, a bactéria pode provocar infecção. Então, a faca, por exemplo, seria o vírus e essa bactéria seria o virusoide. A faca vírus permite, então, que o virusoide, bactéria no meu exemplo, consiga penetrar na sua pele. Tá vendo a brincadeira? Mas, de novo, só nomenclatura, nada demais. Eu acho que é termo técnico, vale a pena você saber, tudo, conhecimento sempre é interessante. Legal? Ainda mais fim de ano aí, que é o momento de você estar se sentindo bem preparado para a prova que está se aproximando cada vez mais. Mas, de novo, eu não vejo nada de interessante aqui para que seja perguntado, tanto no Enem como na própria UERJ. Mas tudo bem aí? Tranquilo? Beleza? Tá de boa? Viroides são de plantas. Isso aí, viroides de planta, tá? Virusoide que você poderia ter, por exemplo, acometendo animais, incluindo humanos. Tá legal? Tudo bem? Tranquilo? Vou então seguir aqui, vou passar de slide, então, vou passar. Vamos seguir então. Agora aqui, ó, começa a brincadeira, tá? Aqui é onde eu acho, tá, que você vai ter alguma coisa do Enem. Porque só, minha humilde visão, tá? Minha humilde visão. A prova do Enem, ela tem questões lá para maio, né? Abril, maio, talvez junho, sendo elaboradas, já que a prova ela é direcionada para o mês de novembro, não é isso? Só que aconteceu essa pandemia, mas a pandemia vem se arrastando desde março. Então, provavelmente, alguma questão do vírus, né, do Covid-19, deve aparecer. Mas vamos lá, de novo, minha humilde opinião. O que eu acredito é que eles devam falar de vírus, porque o conhecimento que você tinha em março para o conhecimento que você tem agora tem coisa diferente, tá? Você não falava de vacina, por exemplo, em março, mas está falando de vacina agora. Então, esse intervalo de tempo, eu acho que vai dificultar um pouco alguma cobrança à sua prova. Então, eu acho que a tua prova vai cobrar algo de maneira mais generalizada, tá? Vírus como um todo, como é que é a reprodução do vírus. Então, nós vamos falar aqui agora, ó, do ciclo lítico e lisogênico, qual é a estrutura do vírus e, por exemplo, a ideia da comorbidade. O cara tuberculoso, ele é mais sensível ao Covid, tá? Então, seja alguma doença como tuberculose ser mencionada, lembrando que tuberculose é uma doença bacteriana, comparada, por exemplo, ao vírus, tá? Então, é dessa maneira que eu acho que vai acabar sendo cobrado. E, cara, independente de política, tá? Vou dar só minha humilde opinião de novo. Cara, a prova é do MEC, tá? O MEC, ele é do governo. Cara, a prova não vai estar falando mal do governo, tá? Então, minha humilde visão. Independente da tua opinião política, já que é você que vai fazer a prova, eu acho que o governo vai falar mal dele, tá? Então, ele vai dar um aspecto geral. Para o UERJ, pessoal, que vem lá fevereiro, março, aí é outro papo. Aí é outro papo. Então, lá na frente, outro papo. Mas agora, para o Enem, algum comentário negativo sobre o governo, cara, eu, Marlon, acho muito pouco provável. Porque eu não falaria mal de mim, certo? Quando você tira foto aí e posta no Instagram, você só posta foto do sucesso, né? Quase ninguém posta nada de derrota. Então, eu teria
né? Eu tenho, né, essa visão e acho que é o que vai acabar acontecendo. Vírus de maneira geral, pegando pontos logicamente relacionados ao coronavírus, especificamente ao Covid, tá? Agora, algo pontual, tratamento, o cara falou merda, não falou, isso aí eu não entro no mérito, como eu acho que o Enem não vai entrar, tá? Só a minha humilde visão. Então vamos lá. O ciclo reprodutivo, ele vai ter o padrão lítico ou lisogênico, beleza? Então o que vai acontecer? Vamos pegar aqui como exemplo o tal do bacteriófago. O que é o bacteriófago, Marlon? Bacteriófago é o vírus que parasita bactéria. É o vírus que parasita a bactéria, tá? Então, o bacteriófago, ele parasita bactéria. O vírus pode parasitar qualquer ser vivo. O bacteriófago é o nome bonito para o vírus que parasita a bactéria. Então, o que vai acontecer? Vou pegar aqui o roxinho para dar um destaque melhor. O vírus se junta à bactéria, algo que aqui em cima, ó, eu botei com o nome de adesão. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, porque tá ficando aqui ruim para eu escrever. Aqui, ó. Aí é o que você chama de adesão. Você vai ter a entrada do material genético, tá vendo aqui, ó? Entrada do material genético, que vai ser a penetração. E esse material genético do vírus vai se juntar ao material genético da célula. O material genético do vírus se junta ao material genético da célula. Se for o ciclo lítico, o que vai acontecer? Você vai ter o vírus e ele vai comandar o metabolismo. Ele vai comandar o metabolismo. Se ele comanda o metabolismo, o que vai acontecer? Novos vírus são formados. Tá vendo aqui, ó? E vai ocorrer uma lise da membrana plasmática da célula. Por isso que o ciclo lítico, ele é comparado aqui, ó, a um antibiótico. Porque o antibiótico mata bactéria. E o bacteriófago no ciclo lítico, ao sair da bactéria, ele rompe a membrana da bactéria, podendo também levar a bactéria à morte. Tá legal? Então esse é o ciclo lítico. Então, por exemplo, é quando você tem contato com o COVID e você fica doente. O ciclo lítico é isso. É você ter contato com o vírus, por exemplo, o COVID, e você fica doente. Você fica doente. É o cara que tem contato com o vírus HIV e tem a AIDS, tem a doença. No lisogênico, olha a comparação. O vírus, ele não comanda o metabolismo. Ele não comanda. Então, novos vírus não são formados. O problema é que a bactéria, ao se reproduzir, ela vai levar o vírus junto com ela. Então, você vai formar 1000 bactérias. As 1000 bactérias terão o quê? Terão vírus. Então, é aquele caso que tem o HIV, mas não tem a AIDS. É o cara que teve o COVID e não teve sintoma nenhum. É o quando o vírus tem o quê? O ciclo lisogênico. Mas lembrando que no ciclo lisogênico, ele pode o quê? Transmitir a doença. Tanto que a mãe soropositiva, ela tem o HIV, mas não é aidética. Ela não pode amamentar a criancinha que nasceu, filha dela. Porque pelo leite materno, o vírus pode ser transmitido. Tá legal? É aquele cara que teve uma gripe qualquer, ele não teve sintoma nenhum, nem nariz escorrendo. Mas o cara, ao espirrar, ele transmite o vírus para outra pessoa. Porque o vírus está se reproduzindo dentro dele. Agora, não dá mole. Esse vírus aqui, ó, ele pode ficar eternamente no lisogênico ou, em algum momento, ele passar para a forma lítica, que é quando você passa, então, a ter o quê? Os sintomas da doença. Beleza aí? Então, tá vendo? Isso aqui é que eu acho que vai encaixar na tua prova. É nesse sentido. Um aspecto geral de vírus e, por exemplo, a história do Covid. Ciclo lisogênico é a galera que não tem a galera não tem sintoma nenhum, vai fazer aí um exame
e descobre que teve contato com o vírus, mas não lembra de ter tido nenhum mal-estar, nenhuma coriza, tosse, o cara não teve nada, uma possível diarreia, o cara não teve nada. E no ciclo lítico, aquele que o cara fica arrebentado. Acredito que, como eu, vocês devem ter pessoas próximas, até mesmo parentes, que passaram por essa situação. Se você mesmo não passou, tá? Mas lembrando, no lisogênico, você pode transmitir. Essa é a preocupação, aquela história de fica em casa, usa máscara, tem esse fundamento aí. Porque mesmo que você não tenha a doença, você pode transmitir. Legal? Você pode ser portador assintomático. Você pode transmitir o vírus. E lembrando, em algum momento, não se sabe precisar nem quando nem porquê, o lisogênico, pelo menos uma célula, tá? O vírus vai passar por um ciclo lítico aqui. E lembrando, o lítico, ele provoca a destruição da célula hospedeira. Meninas, vamos lá comigo, tranquilo? Legal, beleza? Fala comigo aí, vamos lá? De boa, de boa. Podemos seguir? Todo mundo tranquilo? Belezinha? Excelente, então. Então vamos lá. Aí vamos seguir. Aí agora você vai ter os tipos de vírus. Por exemplo, esse daqui já foi muito badalado. Que o que eu acabei de falar, que é o HIV, que é o tal do retrovírus. O retrovírus, ele vai ter material genético RNA. Marlon, eu tenho que saber isso? Tem que saber, tá? O material genético dele é RNA e o vírus tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, meninas, tudo vai basear agora nisso aqui, ó. Duplicação, lembra? Transcrição e tradução. Tudo baseado nisso aqui, tudo bem? Então, o retrovírus é o vírus que vai fazer a chamada, ó, transcrição. Opa, transcrição é aqui, ó. Aqui é a transcrição. Só que ele vai fazer o quê? A transcrição reversa. Transcrição reversa. Então, vem comigo. O material genético do vírus é RNA, tá legal? Então, aqui, ó, RNA viral. Ele vai usar a enzima dele, transcriptase reversa, para formar um DNA pirata, que é um DNA o quê? Viral. Aí o DNA viral vai se juntar aqui, ó, acoplar ao DNA celular. Se juntou. Aí o vírus, por exemplo, o quê? Ele vai usar a célula hospedeira para se reproduzir. Então você vai ver, ó, que novas cópias do vírus vão ser formadas. Lembrando, se for no ciclo lítico, ele vai se juntar, se acoplar, formando novos vírus. Lítico. Lisogênico não, ele vai ficar ali paradão. Vai ficar paradão dentro de você e ele não consegue se reproduzir. Tanto que aquele famoso coquetel, que é disponibilizado pelo governo, e uma das drogas que fazem parte do coquetel, que é o tal do AZT, combate justamente quem? A transcriptase reversa. Muita gente acha que a AIDS tem cura por causa do coquetel. Galera, não tem cura. O coquetel, ele não tira o RNA viral de você. O coquetel, ele impede que o RNA viral se transforme em DNA viral. Aí, dessa maneira, não tem como o DNA viral se juntar ao DNA da célula, tá vendo? Ele atua aqui, ó, bloqueando a transcriptase reversa. Mas você continua com o vírus, tá? Então você pode transmitir o vírus, beleza? Tranquilamente. O vírus não tem chance de se reproduzir, você não teria chance de desenvolver a doença, tudo bem? Mas o vírus pode sim ser transmitido de você que está contaminado para outra pessoa. Então aqui, ó, pegando uma figurinha, tá vendo aqui, ó? Então você vai ter aqui, ó, o RNA viral, ele vai formar o DNA viral pela ação da enzima transcriptase reversa. Esse DNA viral vai sofrer, então, uma transcrição normal. Aqui complica um pouquinho, tá? Ele sofre a transcrição para quê, Marlon? Para formar novos RNAs virais.
Mas se ele sofrer a tradução, ele vai formar a proteína. Porque lembra, ó, eu tenho que ter a proteína, o capsídio, para que o material genético fique lá dentro. Então, o vírus da tua célula, ele age em duas frentes. Ele age numa frente para produzir novos materiais genéticos, ele age numa frente para produzir o quê? Novas proteínas. Tá vendo a brincadeira? Então, ele vai sofrer aqui, ó, uma transcrição para formar o próprio vírus e uma outra transcrição, tradução, para formar a proteína do capsídio. Aí o vírus vai ser formado. Vamos lá? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Pode ser só em célula somática, por exemplo, células da secreção. Mas o detalhe é esse. Por exemplo, saliva, né? A tua saliva pode estar contaminada com vírus. Então, pelo sexo oral, contato com a secreção, pode haver a transmissão. Tá vendo a colocação? Por exemplo, o próprio sexo anal, né? Você pode ter a transmissão, porque você tem o vírus presente em células somáticas também. Agora, o vírus, ele não passa obrigatoriamente, ele não é passado, melhor falando, pelo espermatozoide, não é passado pelo óvulo, ele é passado pelas estruturas que compõem a secreção. Tá legal? Então, por isso que não é hereditário, é uma doença congênita. O vírus atravessa a placenta da mãe e acomete a criança. Leite materno já vai ser uma transmissão adquirida, que é após o nascimento. Mas não é o espermatozoide, não é o óvulo que está contaminado, não, tá, Giovana? Por isso que não é uma doença hereditária. Ela é congênita e também adquirida. Tudo bem, filha? Tranquilo? Meninas, essa parte aqui da reprodução viral ficou de boa? Deu para entender? Tá tranquilo? Beleza? Tudo bem? Valeu, valeu então. Vamos lá, vamos lá. Então aqui, ó, seguindo. Aí agora você tem o basicão, que é o material genético DNA. Aí quem é o exemplo clássico? O bacteriófago, que nós vimos que é o vírus que parasita bactéria. É o bacteriófago, tá legal? Bactéria. Show de bola. Então, de novo, ó, meninas, de novo. Transcrição, ele vai formar a proteína. Que proteína é essa, Marlon? É para formar o capsídio. Cara, a natureza é perfeita. Ele precisa ter o capsídio. Então, ele tem que ter a tradução para formar a proteína do capsídio. E no caso, como é DNA, ó, vou voltar aqui em cima, ó. Voltei aqui, voltei, ó. O que eu fiz para você, ó. Aqui que você viu com a Flávia, ó. Você vai ter o quê? A duplicação. Como o vírus é DNA, ele precisa o quê? Ele precisa duplicar o DNA para formar o quê? Novos DNAs. Aí, de novo, ó, capsídio, e aqui dentro você vai ter quem? O material genético DNA. Então, o vírus, cuidado, né? Eu não sei, eu nunca vi prova cobrando dessa maneira, tá? Eu nunca vi prova cobrando dessa maneira. Até mesmo, não sei se alguém vai fazer medicina, odonto, biologia, enfermagem. Na própria discursiva da UERJ, não chega a falar dessas duas frentes, tá? Não chega a falar. Geralmente, é só aqui, ó. É só aqui que se fala, tá? Geralmente, é só essa parte, tá? Voltando aqui, ó, retrovírus. Geralmente na prova é só essa frente aqui, tá? Mas lembrando que o cara pode perfeitamente contextualizar, porque tá dentro do conteúdo. O que, de novo, é o que eu acho que vai cobrar na prova em geral. Estamos nos aproximando do corona, hein? Agora começa a brincadeira a ficar mais direcionada ao corona. Tem outro tipo de vírus RNA. Esse daqui, ó, não é retrovírus. Não é retrovírus que nós vimos. Então, eu vou ter o chamado cadeia positiva, o RNA positivo, e o de cadeia negativa, RNA negativo. Essa figura aqui que eu coloquei para vocês é uma figura que já caiu na qualificação da UERJ. Qualificação da UERJ. Então, olha aqui o detalhe, ó. Quando você fala de positivo, o vírus azul, olha que maneiro. Vou pegar aqui a cor roxa para ficar mais destaque, ó. O vírus azul, ele entra na célula azul e já forma proteínas virais.
Porque no positivo, o vírus já é o RNA mensageiro. Então, o RNA genômico, que tem um material genético, né? RNA genômico é o mensageiro. Ele já é o mensageiro. Então, ele vai ser imediatamente traduzido. Ele imediatamente vai formar quem? Vai formar a proteína. Esse é o positivo. O negativo não. O negativo aqui, ó, ele entra, tá legal? Mas ele vai formar, ó, não sei se dá para você ver aqui embaixo, uma linha tracejada. Ele vai formar primeiro o complementar para depois formar a proteína viral. Então, o que acontece? O RNA genômico, que é o negativo, beleza? Ele precisa da enzima RNA-pol. Você aprendeu com a Flávia, né? RNA polimerase dependente de RNA, vai depender do caso aqui, ó. Tá vendo? Aqui bota, ó, RNA dependente. Para formar o RNA complementar. Aí sim, esse RNA complementar, ele sim, é o RNA mensageiro, que vai formar o quê? Que vai formar a proteína. Então, basicamente, o que eu vi até hoje, Enem nunca vi, tá? Nunca vi no Enem. Mas que eu já vi até hoje, por exemplo, na UERJ, que é uma provinha muito boa de conteúdo sendo cobrado, é isso. Você vai ter o positivo, ele é o mensageiro, então ele é imediatamente traduzido para formar as proteínas virais, que são os capsídeos. Enquanto que o negativo, ele precisa formar um RNA complementar, tá? Aqui, ó, complementar. E esse complementar, então, ele é o mensageiro, para que aí sim o quê? Novas proteínas possam ser formadas. Antes que vocês perguntem, aqui, ó, o que eu acho válido para as provas de vestibular. O que eu acho válido é isso, ó. O RNA, ele é positivo, tá vendo? Ó? Ele é positivo. Então, ele já é o mensageiro, já vai formar a proteína viral, que é o chamado capsídeo. Aí, olha que maneiro, olha que maneiro. Como é que é o RNA, né? Ah, Marlon, o RNA, eu me lembro, pô, aprendi com a Flávia, né? Aqui, ó, AUCG. Ele vai ser replicado em negativo, então o A troca com o U troca com A, o C troca com G, o G troca com C. Formei o RNA, legal? E depois ele vai sofrer o quê? Outra replicação. Para formar quem? O A, o C e o G. Ó. A, U, C e G é o positivo, A, U, C e G é o positivo. Então, aqui, ó, na horizontal, eu estou formando um material genético. De novo, o que geralmente cai é aqui, ó. Aqui é o que geralmente cai. Ele é o mensageiro, já forma a própria proteína. Então, aqui, ó, flavivírus, dengue, febre amarela, zika, chikungunya e o garotão do momento, ó, o coronavírus. Ele vai estar aqui. Olha o negativo. Rabidovírus é o que provoca a doença raiva. Então, é o vírus da raiva, não é raiva da vida não, tá? É aquela raiva transmitida por cachorro, morcego. E aqui no caso, ó, a gripe e a influenza. Ele é negativo. Então, tá vendo? Ó, ele precisa formar esse positivo, que é o complementar. Tá vendo? Ó, ele precisa formar o complementar. E como eu falei, o complementar é o mensageiro. Então, vai formar proteínas, vai formar quem? Vai formar o capsídeo. E o positivo vai virar negativo para quê? Para formar o complemento. De novo, ó. AUCG. Estou pegando o mesmo exemplo, só você ver, ó. Vai dar o quê? UAGC. E aqui, na hora de fazer a outra replicação, vai formar o quê? AUCG. Ó, negativo, negativo. Tá vendo como é que é a brincadeira? Então, de novo, mas o que interessa é a linha horizontal para você entender que ele vai ser o quê? Primeiro, transformado num complementar para depois formar quem? Formar o capsídeo.
Rapidamente, Giovana, professor, o lado esquerdo tu fala aqui, né? Desse negativo, né, ô Giovana? Aqui, ó. Aqui, tá falando esquerdo e aqui. É o vírus em si. E isso aí, isso aí. E o positivo é o capsídeo. Não, 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 não. Olha só, vamos lá. O capsídeo, ele é formado aqui no final, ó. Quando eu falo proteína viral, ele é o capsídeo. Então, o RNA negativo, beleza? RNA negativo. Ele precisa formar o capsídeo viral. Então, como é que ele forma? O negativo, ele vai formar o complementar, que é o RNA mensageiro, positivo no caso, que vai dar origem à proteína viral. No caso aqui, ó, no caso do RNA positivo, ele já é o mensageiro. Então, ele já vai formar a proteína viral. Giovana, fala comigo. E aí? Se for possível, filha, abre, se você tiver o áudio, né? Abre o áudio e fala comigo. Fala comigo o áudio, que aí fica melhor para a gente entender aqui a tua pergunta. Se for possível, abre o áudio para mim, por favor. Giovana, cadê você? Tá ruim? Tá ruim? Ô, Giovana, se não for ruim, então, se não for ruim, é... tu tem, lá eu tô no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Se você quiser, tu me manda o áudio no privado, tá? Tu me manda o áudio no privado, pode ser agora, daqui a pouquinho, à tarde, amanhã, e eu te dou a explicação. Porque conforme você coloca aí no áudio, fica até mais fácil para eu entender. Porque, ó, o que eu tô entendendo que você foi o seguinte, ó. Aqui tá o positivo, ó, RNA positivo, positivo. Ele vai aqui, ó, beleza? Na horizontal que não interessa. O que interessa pra gente é aqui, ó. Interessa pra gente aqui, ó, nesse lado vertical. Ele já é um mensageiro e já vai formar o capsídeo viral. Para ele formar o material genético, primeiro ele vai formar o negativo para depois formar o positivo. Tá vendo, ó? Positivo, negativo, para formar o material genético dele positivo. Porque vai ser esse material genético dele aqui, ó, esse aqui, que vai ficar dentro da proteína, dentro do capsídeo. No caso do negativo, ele, ó, vai formar o positivo, que é o complementar, para formar a proteína viral. Agora, o material genético é negativo. Então, primeiro, ele vai formar o positivo para depois formar o negativo, que vai ser esse material genético aqui, ó, que vai ficar dentro do capsídeo. Filha, e aí? Beleza? Bem, espero que tenha ficado melhor, Giovana. Tá legal? As demais coleguinhas aí, tá de boa? Tá tranquilo? Lembrando, o que interessa, padrão, é isso aqui, ó. É isso que interessa. O positivo já é um mensageiro, ele já forma a proteína viral. O negativo precisa formar um complementar para formar a proteína viral. É isso que interessa para diferenciar os dois. Lembrando que o positivo inclui, no momento atual, o coronavírus e o negativo, por exemplo, é o da gripe. Tá legal? Agora, a linha horizontal do positivo é para você entender como o material genético é formado, material genético, né? Que vai ficar dentro do capsídeo. E, de novo, ó, a linha aqui, ó, essa curvinha, né? Do negativo é só você entender como o material genético ele é formado. Bem, de boa aí, tranquilo. Então, mais uma vez, ó, Giovana, se você entendeu, show de bola. Caso não, peço que, por favor, tu depois entre em contato aí, que a gente tenta explicar melhor aí no bate-papo, escutando realmente a tua pergunta de maneira mais precisa, tá legal? Tô à disposição. Então, eu vou dar seguida, agora vem comigo. Vamos lá. Como falei, estamos nos aproximando então para falar do coronavírus. Então é o seguinte, vírus geralmente não tem tratamento. Não tem tratamento, tá? Então você vai tratar os sintomas. A medicação geralmente é para tratar os sintomas e comprometer a reprodução viral, tá? Tanto que muitas vezes você tem uma gripe, tá? Aí você
Se hidrata, você busca se alimentar melhor, né? Aquela comida mais reforçada, deixa você descansando, porque naturalmente o teu corpo, né, vai combater o vírus e vai eliminar. Então você vai criar um ambiente propício para o teu organismo combater o vírus. Por isso que geralmente ele não tem tratamento, não tem tratamento. Então, de novo, no início da pandemia, comparado agora, você vê que há outros métodos de você tentar combater o vírus. Se eu estou enganado, lá no início fala assim, não, fica em casa, né? Se você estiver muito mal, aí você procura o posto de saúde, tá legal? Aí acabava o cara já sendo entubado. Para agora, já tem aquele comentário de quê? De você já tentar entrar com alguma medicação para você tentar o quê? Minimizar antes mesmo de você fazer a intubação. Tentar combater, por exemplo, os primeiros sintomas. Mas, no geral, é isso. Você vai combater o quê? O vírus? Não. Você vai combater os sintomas, febre, mal-estar, dor de cabeça, náusea, diarreia, e você, em paralelo, cria condições para o teu organismo o quê? Combater o vírus. Beleza? E, logicamente, a ideia da vacina. Não esqueça que a vacina ela vai conter o antígeno AG, que pode estar morto, tá legal? Ele pode estar atenuado, que é a mesma coisa que você faz enfraquecido, ou você vai extrair um antígeno específico do micro-organismo, como, por exemplo, alguma toxina que ele produz. Então, você recebe o antígeno da vacina, gotinha, né, injeção, aí o teu corpo vai ser, ó, estimulado a produzir anticorpos específicos. Cuidado com isso, tá? O anticorpo, ele não é célula de defesa, tá? Cuidado com isso. O anticorpo, ele é uma proteína de defesa. E ele é específico contra o antígeno que foi apresentado. Então, por isso que você tem vacina que combate a catapora, mas ela não vai fazer efeito contra o sarampo. A vacina do sarampo não faz efeito contra a rubéola. Por quê? Porque cada vacina vai ter seu antígeno e cada antígeno vai estimular o quê? A produção de anticorpos específicos. O principal da vacina, é o que todo mundo está desejando, é isso aqui, ó. Ela vai criar células de memória. Célula de memória. Então você vai ter alguns linfócitos que serão células de memória. Então o objetivo da vacina é esse. Você tendo um novo contato após a vacina. Após a vacina com o mesmo, cuidado com isso, com o mesmo antígeno, o teu corpo vai produzir muitos anticorpos em menos tempo. O que torna seu corpo o quê? Apropriado de maneira mais eficaz a combater o antígeno. Essa é a ideia da vacina. Então, vai introduzir um antígeno em você? Cara, você pode ter o quê? Febre, você pode ter mal-estar, pode ter. Estão introduzindo o antígeno em você. Tá? Então, o teu corpo vai tentar produzir anticorpos para combater. Só que a vacina coloca o quê? Vamos pensar como se fosse homeopatia, né? Uma dosagem mínima para estimular o teu sistema imunológico. Aí, quando você tiver um novo contato com o mesmo vírus, com o mesmo antígeno, o teu corpo vai produzir mais anticorpos em menos tempo. Esse é o papel quê? Da vacina. Então, a vacina é para isso. É sempre um processo de prevenção, é uma profilaxia, tá? E ela busca o quê? Promover uma imunidade ativa. Por que ativa? Porque você vai produzir os anticorpos específicos. Aí agora, pessoal, é o seguinte. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para me dar um espaço. Preste atenção nesse detalhe. O vírus, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, pretinho, tá? Material genético pretinho. Suponha que o vírus sofreu uma mutação. Olha a brincadeira, olha o detalhe.
Então, o vírus, não discutir aqui com o pretinho, ó, ele continua sendo capsídeo pretinho, mas o material genético dele, ó, ficou verdinho. O que vai acontecer? Os novos vírus formados serão o quê? Verde. Esse anticorpo que você tinha contra o pretinho vai fazer efeito contra o verdinho? Não, não vai fazer efeito. Aí por isso que você precisa muitas vezes tomar o quê? Tomar uma nova vacina. Porque se o vírus ele é mais facilmente mutagênico, ele altera o material genético. Se ele altera o material genético, ele altera o capsídeo. Tá legal? Por isso, ó, esse que é o maneiro, ó, olha que maneiro. O pretinho, por exemplo, parasitava o macaco. Macaco, quando ele sofre a mutação, ele começa o quê? A parasitar humanos. Porque como mudou o capsídeo, tá legal? Ó, você muda a célula hospedeira que o vírus vai infectar. Olha que maneiro. Olha que maneiro. Por isso que a vacina que tinha eficácia, ela pode perder eficácia, dependendo da mutação que o vírus vai apresentar. Fala comigo. Fala comigo aí. Vamos lá? Ficou encaixado aí ou não esse comentário? Ficou de boa? Alô, tem gente aí? Vamos lá, tranquilo? Ficou de boa aí, meninas? Caiu a conexão não? Tá instável, mas vamos lá. 2 doses, em relação, Giovana, a 2, 3 doses é para você estimular ao máximo o teu corpo. Tomar uma dose não estimula célula de memória suficiente. Você precisaria de uma segunda dose, uma terceira dose, contra o antígeno, por exemplo, A, contra o antígeno A. Se vier um antígeno B, eu precisaria, por exemplo, de 2, 3 doses. É para estimular ao máximo a imunidade do meu corpo. Quem tem cachorro em casa, comprou um filhotinho. Ele toma uma dose, acho que com 30 dias, uma segunda dose com 60 e uma terceira dose com 90. É contra o mesmo antígeno para estimular a máxima imunidade do seu corpo. Tá legal? Agora, se mudar o antígeno, você vai mudar completamente a vacina. Então, você tem que fazer o quê? Novamente estimular novos anticorpos, com 2, 3 doses. Tá legal? Aí é o padrão. Porque é o seguinte, ó, a tua célula, ela apresenta proteína de membrana. O vírus se encaixa nessa proteína de membrana. Tá legal? Então, o vírus, quando era pretinho, não parasitava a célula humana, porque não havia um encaixe do capsídeo do vírus com a proteína da membrana plasmática da célula. Porém, quando o vírus sofre mutação, ele vai mudar o capsídeo, ele pode parasitar uma outra célula de uma espécie completamente diferente. Essa é a preocupação do vírus. Mas aí, meninas, vamos lá, tá de boa? Tá tranquilo? Tá tranquilo aí? Tamo juntos? Beleza? Então vamos lá, acreditando em vocês. Então vem comigo. Aqui, ó. Então você vai ter a tal da epidemiologia, tá? Então é o ramo da medicina que estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, frequência, modo de distribuição, evolução, que beleza. Ou seja, é o estudo de como uma doença se comporta na população, tá? Isso é a epidemiologista. Então, o cara é médico infectologista. Ele vai combater, ele vai ter, conhecimento como o vírus vai infectar. Agora, o epidemiologista é toda a conjuntura que promove a infecção do vírus. Tudo bem isso aí? Então, quando eu falo infectologista, é aquele cara que vai ver como é que o vírus vai infectar a tua célula. O epidemiologista, ele vai pegar todo o contexto para saber por que o vírus está infectando aquela célula, aquele hospedeiro, tá? Então aqui, ó, você vai ter essa nomenclatura, que eu também não duvido que apareça em prova, ó. Surto, tá legal? É quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, localizado em um bairro. Então, Campo Grande está tendo surto de conjuntivite. Se começar a pegar vários bairros, por exemplo, virar a cidade do Rio de Janeiro, eu já vou chamar de epidemia. Então, tá vendo? Ó, epidemia,
eu vou ter em curto espaço de tempo um elevado número de casos. E daqui a pouco essa epidemia, esse surto vai desaparecer. Então, surto é uma região pequenininha, epidemia já é uma região um pouco maior, então a gente sai do bairro para a cidade, né? De uma zona, né, da cidade, zona norte, zona oeste, e vai pegar a cidade toda, e daqui a pouco a doença desaparece. Epidemia. Quando eu falo de endemia, você sempre vai ter o quê? Sempre vai ter elevados casos em uma localidade. Então, quando você fala de endemia, o número de casos sempre vai ser o quê? Elevado, sempre alto em uma região, sempre alto o número de casos. Então, por exemplo, malária na região amazônica, lá é endêmica. Sempre você vai ter número de casos elevados. Mas lembrando, ó, eu posso ter uma epidemia dentro da endemia. Então, o número de casos sempre é alto, mas pode haver uma explosão de casos, sem nenhum problema. E pandemia é quando essa epidemia começa a atingir o quê? Vários continentes. Coronavírus é o exemplo clássico aí do Covid-19. Agora, cuidado com essa colocação aqui, ó. Doença emergente. É uma doença nova. O Covid é uma doença nova, tá? Você não tem nada. Zika, chikungunya, doenças emergentes. A doença reemergente é a doença que existe, mas a reemergente é uma doença que foi o quê? Controlada. Então, como é que ela vai voltar? Ela volta porque você falhou, por exemplo, no desmatamento. Por exemplo, febre amarela é doença reemergente. Você quebra o ciclo natural do vírus na natureza, com desmatamento, por exemplo, e começa a atingir a população humana. Você pode pensar na reemergente falhas. Falhas como na vacinação. Você pode pensar também falhas o quê? No combate ao vetor. Então, por exemplo, para eu ter doença de Chagas, eu preciso ter o percevejo. Então, a prefeitura combate o percevejo perfeitamente. Não é o percevejo fedorento, não, tá? Não é o percevejo fedorento, não. Combate o percevejo perfeitamente. Só que em algum momento, o que vai acontecer? Parou de fazer o combate. Faltou recurso, a máquina quebrou. Aí, naturalmente, ó, volta a ter a doença. Campanha de vacinação. Tem uma galera que não vacina, né? Aí, então, a doença naturalmente começa a voltar. Catapora, sarampo, daqui a pouco a própria paralisia infantil, porque o pessoal não vacina a criança. Então, tendo falhas na campanha, você faz a doença que foi erradicada, por exemplo, paralisia infantil, ela vir a voltar. E o próprio desmatamento, né? Porque esse ser vivo, ele está na natureza, ele está em equilíbrio. Quando você quebra o equilíbrio com o desmatamento, ele acaba o quê? Ele acaba voltando e nos acometendo. É o que geralmente acaba acontecendo. E aí, meninas? Tranquilinho? A classificação aqui de surto, epidemia, endemia, pandemia está de boa. Emergente, reemergente, também tranquilo. Beleza, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Eu não sei se já passei um pouco da hora, não sei se vocês têm outra aula depois. Tá legal? Não. Endemia, Giovana, é uma localidade. Então, por exemplo, região norte é endêmico a malária. Por exemplo, Rio de Janeiro é endêmico, por exemplo, dengue. Tá legal? Não a ver com nação, não. É regiões dentro daquela localidade. Tá? Aí eu posso ter a endemia. Tudo bem? Tranquilo? E agora, ó, chegamos ao coronavírus. O coronavírus, ele é um RNA positivo. Ah, Marlon, eu aprendi. Se ele é positivo, ele já é o RNA o quê? Mensageiro. Então, ele já vai fazer o quê? A formação do capsídeo. Tudo bem? Ele é envelopado, falei lá no início, ó, e é esse envelope
que dá a ele um aspecto de coroa. Juro pra você que eu nunca vi uma coroa aqui não, tá? Mas os entendidos dizem que isso aí parece com uma coroa. Então, esse envelope que eu falei lá no início, ele aumenta a capacidade de infecção. Aumenta a capacidade de infecção. Tranquilo. Meninas, eu já tive SARS, MERS e agora o Covid. Então, o SARS é um coronavírus que acometeu 2002, 2003, tá legal? Provocando a tal da pneumonia asiática, síndrome respiratória aguda. O MERS, ele era lá do Oriente Médio, foi pouco falado. Mas um detalhe, esses vírus estão associados a determinados animais. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá legal? E no caso do Covid, ele está associado ao morcego, mas a esse, ó, tipo um tatu, né? Que você encontra na Ásia, o pangolim. Então, o que eu falei de doença reemergente? Eu tenho a doença, ela existe. Só que ela está presa em um determinado grupo de ser vivo, como, por exemplo, febre amarela no macaco. Quando você começa a comprometer o macaco, esse vírus começa a ser o quê? Possível de chegar ao homem. É aqui a mesma coisa, ó. Então, o morcego e o civeta, que é esse animalzinho aqui, ó, asiático também, ele está associado à pneumonia asiática. O dromedário, né, parente do camelo, está associado ao do Oriente Médio. E o 19, pangolim morcego. Mas, Marlon, por que isso? Porque na Ásia você tem, né, Paquistão, Bangladesh, Índia, Indonésia, China, países extremamente o quê? Populosos e detalhe, né? Muita gente aglomerada em um único local. Então você que é bom de geografia sabe que os chineses não estão no lado leste do país. Eles estão no lado oeste, não estão no lado oeste, eles estão no lado leste do país, estão voltados para o litoral. Então é muita gente no litoral. E o que acontece? Falta de alimento, proteína animal, por isso que esses animaizinhos são caçados, tá legal? Entram na culinária e, como é muita gente, favorece o quê? Transmissão pelas vias aéreas. De maneira direta, eu espirrar em você, ou indireta. Eu espirrar na minha mão, boto a mão na maçaneta da porta. Você mete a mão na maçaneta da porta e passa no rosto. Tá legal? É a transmissão o quê? Indireta. E o que acontece? De novo, ó, esse vírus, ele é vermelhinho. Se ele sofrer uma mutação, ele vai deixar de ter o capsídeo, ó, vermelho e vai ser o quê? Completamente, ó, pretinho. Então, por isso que ele pode o quê? Parasitar novos hospedeiros. É isso que acaba acontecendo, tá legal? Por exemplo, se eu pegar um vírus aqui, ó, pretinho, pegar um vírus agora vermelhinho, tá? O que vai acontecer? Eu vou manipular, tá? Eu vou pegar o material genético vermelho, mas eu vou pegar o capsídeo preto. Olha aqui, ó. Beleza? Aquela galera que acredita na teoria da conspiração, né? Não vou nem estar em política, mas tu já deve ter falado nisso. O vírus foi manipulado. É isso aqui, ó. Então, o pretinho parasitava a célula preta, o vermelhinho parasitava o quê? Célula vermelha. O vírus híbrido, o capsídeo não está preto? Ele parasita o quê? Célula pretinha. Ele vai parasitar célula preta. Porque o capsídeo é o que determina o quê? A infecção. Mas olha o maneiro. O que vai entrar é o material genético vermelho. Então, o vírus volta a ser o quê? Vermelho. Entendeu a brincadeirinha? É esse o padrão que você vai ter dessas manipulações. Ele vai infectar por causa do capsídeo, show de bola. Mas o que entra na célula hospedeira é o material genético do vírus. Pessoal, meninas, estamos chegando aqui na parte final. Falta só mais um slide. Tranquilão? Beleza? Fala comigo. Vamos lá, tá acabando, tá acabando.
Hoje o Zoom não botou nem limite de tempo, a aula está direta. Então, aqui agora o nosso último slide. Aqui, ó. Então, é o seguinte, sintomas do coronavírus, né? Tosse seca, febre, coriza, cansaço. Esses dois últimos aqui, ó, geralmente é mais esporádico, né? Tem uma galera que tem menos. E o que eu acho, que eu tô falando, cara, essa parte política eu fugiria. Vale a pena saber, tu ter a tua opinião, isso é fato. Mas só lembrando que a prova é vinculada ao governo, né? Então, de novo, eu acho que não vai botar nada que seja contrário ao governo. Mas vamos lá. Aqui agora a prevenção, ó. Isso aqui é importante, porque é comum a Organização Mundial de Saúde, ó, tocar a mão na boca, nariz e olhos, lavar as mãos em água e sabão ou álcool em gel, tá legal? Isolamento social, a ideia do lockdown, querendo ou não, praticamente o mundo inteiro fez, então acaba sendo um pensamento, tá? Que é dominante, então você aceitando ou não, o isolamento social foi posto. A ideia de grupo de risco, tem uma galera que é mais sensível, então esse cara aqui, ó, tem que ser mais preservado, ou ele, né, como alguns falam, esse grupo é realmente ficar à parte, tá? E no caso, ó, nem botei aqui, o próprio uso de máscara. Então, são recomendações em geral para você se prevenir do coronavírus como um todo, em especial de quem? Do Covid-19, beleza? É o que você vai ter de medida preventiva. Então, eu acho que esse apanhadão geral de vírus e pegando um pouco, né, relacionado ao Covid, é que realmente eu acho que vai ser bem pertinente para vocês. E aí, pessoal, tranquilo? De boa aí? Legal? Então, se foi tranquilinho, vocês falaram que tá tudo tranquilo, eu vou então parar aqui a gravação, tá? Que eu vou lá para outra turma. Então, meninas, grande abraço, tá legal? Eu mando lá para vocês depois o link da aula da tarde. Se vocês não tiverem nenhum compromisso e puderem participar, a gente dá uma continuidade na matéria. Beleza aí, tranquilo? Então, valeu, grande abraço. Vou interromper aqui a gravação. Cadê? Agradeço aí a boa vontade de vocês, ó. Para a gravação.